Você já ouviu falar de metapsicologia do cuidado aplicado ao transtorno do espectro autista? Tenho certeza que não, então fica aqui comigo que você vai entender um pouco desse campo mais amplo que a psicologia tem, e bem mais amplo que a psicologia tem, e que dá pra gente uma esfera ética e uma esfera de conduta muito interessante. Antes da gente continuar, clica aqui no botão de se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo de quando chegar o próximo vídeo no nosso canal. Tem muita gente que não assiste porque não fica sabendo, embora eu avise no Instagram, avise no Facebook, às vezes a pessoa acaba perdendo. E também deixa seu like, que é muito interessante para que eu possa saber, né, como que você está reagindo ao meu vídeo, e compartilha para as pessoas, porque esse assunto aqui é um assunto que daria pano para manga numa mesa de bar para a gente conversar por muito tempo, mas a gente tem aqui um tempinho rápido que com certeza você vai entender. Então vamos lá. A gente tem que entender primeiro o TEA, né? O TEA é o transtorno do espectro autista ou os transtornos do espectro do autismo. É um transtorno multifacetado que tem alterações quantitativas e qualitativas em diferentes áreas. E as principais são o comportamento, a parte da interação e comunicação, né, que a gente vai chamar de alterações sociocomunicativas, e as partes de alterações em processamentos sensoriais. Então, para mim, essas 4 alterações, né, comunicação, interação, a parte de comportamento e a parte de processamento sensorial, são as principais, mas tem muita alteração, muitos comportamentos que estão ali em excesso ou em déficit comportamental. Então, entendemos o autismo, a gente entende, portanto, que muitas pessoas dentro do espectro do autismo, sendo multifacetado esse distúrbio, vão ter, né, diferentes tipos de manifestações sintomatológicas, ou seja, vão ter diferentes sintomas dentro de um mesmo contínuo sintomatológico, como o Larnoing colocou, dentro de um mesmo contínuo, tem diferentes manifestações. E estas diferentes manifestações fazem com que a pessoa tenha alguns excessos, tem alguns excessos comportamentais, por exemplo, estereotipias, ecolalias, e outros não tenham. Mas este ter ou não ter não quer dizer que o caso ou que essa pessoa apresenta menos ou mais dificuldades. O que quer dizer é que ela tem um tipo de funcionamento adaptativo diferente uma da outra. E é esse funcionamento adaptativo que vai nortear como que as condutas terapêuticas serão feitas. E entrando então nesse âmbito, a gente vai pensar em como a família vai prestar um cuidado, em como o terapeuta vai prestar um cuidado, em como qualquer pessoa que entrar em contato com esse indivíduo vai prestar um cuidado. Por quê? Porque o cuidado aqui neste âmbito da metapsicologia do cuidado não é de você ficar alisando a mão na cabeça do indivíduo e cuidando, dando comida, não é somente isso, pode ser isso, mas não é isso. O cuidado aqui é numa esfera ética em que você vai ter uma relação pessoa a pessoa, na qual algumas dimensões do cuidado serão aplicadas e outras não. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, eu falei em primeiro lugar sobre o transtorno do espectro autista e agora sobre a questão da ética. A ética aqui está sendo entendida desde um campo de ethos, ou seja, da filosofia grega, que colocava como ethos a ética, né? Ou seja, uma parte da relação humana em que dentro de si, né, no seu repertório comportamental, você desenvolveu habilidades em que você vai ter uma morada, né, um lugar dentro de si, em que alguns repertórios, especialmente vindos da dimensão ou do campo de seleção cultural, são incutidos no seu repertório comportamental, ou seja, aquilo que você adquiriu e que você nem sabe que você tem, mas que você faz porque você sabe, mesmo sem saber, que é o correto, que tem que ser feito. Entendeu? É mais ou menos aquela tirinha da Mafalda, que ela chega e fala para a mãe, tô devolvendo aqui o troco. A mãe fala, mas por que você está dando o troco da padaria? Ela fala, não, porque o inquilino que mora dentro de mim falou que eu tenho que devolver.
Ou seja, é esse campo, essa esfera ética que a gente está falando aqui. Então, são desses campos éticos que a gente vai partir. Como Figueiredo coloca quando ele tenta fazer uma plataforma ética do cuidado, né, que ele coloca assim: enfermeiros, por exemplo, dão injeções, tiram a febre, medicam e se responsabilizam pelos procedimentos mais sofisticados, mas cuidar que é bom não é com eles, nem lhes cabe como tarefa. Resta a família, mas quem é que pode, com a vida que temos, com essa correria diária, cuidar de um enfermo 24 horas por dia? Quem é que, sendo leigo, sabe o que fazer diante de todos os equipamentos de um quarto de hospital moderno? E, de qualquer forma, como introduzir a dimensão do cuidado em um ambiente tão asséptico, administrado e tecnológico? Estamos pouco preparados para cuidar, acompanhar os doentes, receber os moribundos em seus últimos passos, estudar com os filhos, escutar os amigos, etc. Nossa capacidade de prestar atenção uns nos outros, por exemplo, parece drasticamente reduzida. Recuperar esta capacidade me parece uma tarefa urgente e preciosa, tanto para os agentes de cuidado quanto para todos os seres humanos. É muito forte essa citação, até me arrepia de pensar nessa citação do Luiz Cláudio Figueiredo, professor Luiz Cláudio Figueiredo, que ele vai então introduzir, a partir disso, as dimensões do cuidado. Agora vamos sair um pouco mais desse campo teórico e filosófico e vamos para um campo um pouquinho mais prático. Em primeiro lugar, o que ele trabalha são as dimensões do cuidado implicado, ou seja, aquilo que você vai estar atuante ali, beleza? Tem que ter um respeito ético com aquela pessoa. E o psicólogo ou o pedagogo, seja lá quem for que vai trabalhar com o autista também, né? Precisa ter esse respeito ético, precisa estar com essa pessoa junto com ela. É uma sintonia entre um e outro, é mais ou menos por aí. Aí o cuidado implicado, então, ele tem o sustentar e conter. O que seria o sustentar e conter? Seria como agasalhar a pessoa. Então pensa num paciente que você tem, que você precisa, de fato, agasalhar a pessoa e cuidar dela de um modo muito mais intrusivo. Então, isso eu não estou falando de aba, não estou falando de nada dessas coisas, estou falando de sua postura enquanto terapeuta, enquanto profissional, enquanto o que você faz, que é de agasalhar. Isso serve para empresas também, tá? Que é de você agasalhar e cuidar daquele profissional. Então vamos cuidar dele, né? Cuidar de um modo em que eu vou pegar na mão e vou fazer junto. É um apoio físico total aqui. Depois reconhecer, que é reconhecer que ele tem possibilidades de ação e eu vou deixar, né? Eu vou dar um time para que ele possa agir. Eu vou deixar que ele tenha um reconhecimento das suas próprias habilidades. Depois do reconhecimento, a gente tem o interpelar, que seria nada mais nada menos que você provocar ações. Então lembra de Levi Semenovich Vygotsky, que ele tem a zona de desenvolvimento proximal? É mais ou menos isso aqui nessa área. Eu tenho uma área em que o cara já sabe, ele reconheceu e conseguiu desenvolver habilidades. Agora nós temos um gap até a próxima área de habilidades dele, que é assim que a análise do comportamento também opera. Então, nós temos esse gap e neste gap a gente vai provocar ações para que ele possa responder a essas ações. Então, uma vez que eu provoco aqui, ele responde. Quando ele responde, eu vejo se ele precisa ser sustentado novamente, entrar num campo ético e da dimensão da metapsicologia do cuidado implicado, de sustentar e conter. Então, eu pego ele, ou reconhecer, ou volto para uma dimensão de interpelar. Olha que legal que é isso. Isso para qualquer área que você tiver, estou repetindo de propósito. E por fim, a parte da reserva. A reserva eu acho que é a mais importante. A reserva ela não é um cuidado implicado, mas sim uma dimensão da metapsicologia do cuidado que coloca pra gente que vai ter momentos em que você vai ter que falar para, se afastar e deixar o cara agir. Tem muitos profissionais por aí que tem o paciente, eu também sou um deles, que tem paciente desde que era criancinha que hoje é adulto, né? E que
não fizeram como eu costumo fazer desde sempre, né? Isso daqui foi assunto na minha tese de doutorado. Eu gostei, né? Eu estudei isso porque eu gostei e porque de certa forma eu já trabalhava com isso, que é de vez em quando se afastar, né? Sai, entra numa posição de reserva e deixa a pessoa atuar e se afastar cuidando. Esse que é o grande negócio, sabe? Você está afastado, está em reserva, né? Você está de olho, você está vendo o que está acontecendo. Então é totalmente aplicável isso em qualquer uma das abordagens, vamos chamar assim, que você atue e que você utilize na sua clínica. Então vamos ver aqui alguns relatos. Esse daqui é de um autista adulto que ele conta o seguinte. O pesquisador, né, pergunta: quem decide as coisas serem trabalhadas, é você ou a terapeuta? Ele diz: a terapeuta. E o pesquisador diz: ela se baseia em que para se decidir o que você vai fazer? E ele diz: nas coisas que eu digo para ela. E você falou que você precisava comer o molho, por exemplo? Ele falou: o molho para mim, não, eu não sou fã, não quero saber disso. E ela diz, e o pesquisador diz, na verdade: então, eu sei que você comeu o molho com a terapeuta. Dele eu tive que comer, porque eu ia fazer uma atividade na faculdade, um evento gastronômico. E se eu demonstrasse que sentisse nojo na frente de meus amigos, ia pegar meio mal. Então você percebe que na parte de sustentar é uma coisa tão sutil, muitas vezes, mas que você leva o indivíduo, conduz o indivíduo a fazer aquilo que você está desejando que ele faça. Em aba, a gente faz muito isso com as crianças, é óbvio, né? A criança não tem uma capacidade de reconhecimento como um adulto, mas a gente tem que tomar cuidado para não se exceder nisso. Porque uma vez que você passa dos limites, você não consegue mais voltar, é difícil de voltar, tá? Vamos para o próximo, o reconhecimento. Então, a terapeuta coloca assim, né, quando ela fala sobre o reconhecer. Na minha avaliação, quando eu vou discriminando lá com os pais, o que faz, o que não faz e tal, eu sempre pergunto, mas não faz por quê? Isso não faz parte da cultura da família ou porque ele não consegue? Ou não faz porque nunca ensinou? Ou ele não consegue? Porque isso é outro fator relevante. Às vezes não faz porque a mãe não deixa, acha que é incapaz, e aí entra uma questão da família que complica ainda mais o quadro funcional do paciente. Então, para mim, diz ela, essa questão social é muito relevante. Acho que isso tem que permear toda a avaliação e tratamento da criança. Não dá para a gente colocar que é o que eu faço na minha casa. O que eu faço, o que ele faz, ele faz. É a minha cultura e não a minha família. Então eu sempre pergunto, é assim que vocês fazem? Até para poder ter uma intervenção dentro do que aquela família faz. Então, nitidamente, aqui ela tem uma relação entre particular e geral, ou seja, entre o indivíduo e a cultura, que é o que você tem que ter na sua prática. Você tem que avaliar que aquilo que é seu repertório e pronto, não dele. Né? Então, o reconhecimento é o terapeuta conseguir, neste caso, neste exemplo que eu dei, o terapeuta conseguir reconhecer que o que é dele, o que é do paciente é do paciente. E no caso do paciente, da mãe, da família, é a mãe reconhecer que o que é dela, o que é da criança é da criança. E conseguir trabalhar diante das dimensões do cuidado, diante disso, diante desse relacionamento que acontece, metapsicológico, entre o que é meu, o que é teu. O que você faz é o que você faz, o que eu faço é o que eu faço. E pronto, e acabou. Entendeu? Então, assim, o reconhecimento fica nesse âmbito. O interpelar ou reclamar, uma mãe coloca desse jeito assim pra gente, ó. Eu fui acreditando que ele fazendo essas determinadas coisas, ele não estava, entre aspas, correndo risco, perigo de ir na farmácia sozinho, porque eu tinha muito medo, porque ele não tinha visão nem de atravessar a rua. Então a gente foi acreditando que ele podia. E aí ela foi acreditando, ela terapeuta, foi acreditando que ele podia prestar vestibular. Aí ela acendeu na gente também essa esperança e a gente começou, os três, quer dizer, os quatro com o pai, ela diz, a batalhar por isso que ele era capaz.
Então, na parte do reclamar, do interpelar, é você reclamar, chamar o indivíduo para ação. Então, é na hora que você vai fazer uma intervenção, você não ficar ali detido aplicando uma prova de tato, de habilidade de ouvinte, achando que é só aquilo. Não, provoque ação. Crie no seu plano de intervenção ações que você sabe que excedem num determinado limite aquilo que ele já sabe fazer e provoque ele a fazer. E se provoque, porque isso aqui não é só para o paciente. A turma não pensa, então vou fazer um DRO sempre que tiver um problema de comportamental. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente já avançou o suficiente para isso. E o último seria a parte da reserva. Vamos dar uma olhada. A terapeuta ela diz o seguinte, ó, presta atenção que interessante. Nem sempre dá para o paciente, a gente, né, ele, tomar a decisão e a gente falar para os pais. Ele escolheu, pronto e acabou. Apesar de eu achar que isso seria o correto, porque de verdade ninguém fica falando pra gente o que a gente tem que fazer o tempo todo. É verdade, né? Ela tem razão. A gente faz isso com eles porque já sabe, já tem o diagnóstico, então não vai dar conta de escolher, né? Ela pergunta de um modo irônico aqui. Então eu acho isso extremamente invasivo, mas eu tento fazer com que isso, eu tento, né, 3 pontinhos, eu tento, onde é possível, chamar todos esses atores aí, participantes, e a gente tentar encontrar um meio termo para isso. E foi o que a gente fez. Deu certo, ele escolheu, inclusive teve consequências, a escolha dele, ela diz, e ele aceitou isso, assumiu, bancou isso. E foi uma experiência bem legal, ou seja, ela se afasta, deixa o cara escolher, ao invés de escolher por ele, ela deixa ele tomar a própria decisão. Muito interessante, muito bacana. É uma coisa que parece meio maluca, meio diferentona, mas não é. Pensa comigo, se você vai para a reserva antes de passar pelas outras dimensões do cuidado, você vai causar um problema enorme no desenvolvimento desse indivíduo. Ou seja, você ficar distanciado, como muitos ATs ficam, por falta de formação. Se afasta, não presta uma sustentação que o cara precisa ali, né? Uma contenção. Não no sentido de contenção física, estou falando de contenção no sentido de eu vou te ajudar, vou te dar um apoio. Ou fica ali dando apoio para sempre, ao invés de reconhecer que ele pode e ele também se reconhecer. Porque o cara, independente do nível de gravidade, ele percebe quando ele desenvolve uma habilidade ou não. Seja pegar numa colher e levar até a boca, ele começa a levar até a boca porque começa a dar certo. A gente sabe do princípio seleção pelas consequências, né? Seja um cara que vai escolher uma faculdade, então funciona. Assim como o interpelar, o reclamar, né? Trazer o cara para ação. Não dá para a gente não provocar, a gente tem que provocar. E a reserva não dá para se afastar demais, nem de menos. Tem que achar a medida certa. E essa medida certa de todas as dimensões do cuidado é o seu desafio nessa dimensão ética. Beleza? Então, tchau, tchau.